Queridos, amados, boa tarde para todos. Quem está falando aqui é o ministro de Louvor Taiguara. Queria deixar uma palavra de Hebreus, capítulo de Hebreus 11, do 10 a 11, versos 1. Ora, a fé é um firme fundamento das coisas que não se espera, prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançarão testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foi criado, de maneira que daquilo que se vê não foi feito, do que é aparente. Bem, pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho do seu dom, porque ele, depois de morto, ainda fala. Olha só. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus transitaram, visto como antes da sua transição alcançou o testemunho de que alcançou o testemunho que agradou a Deus. Olha só, irmão. Olha só que palavra profética. Palavra profética, né, irmão? Palavra profética, palavra abençoada por Deus, não é? Agora olha só o que é transladaram, né? Transladaram, né, irmão? Olha só que palavra, né? Muito profética essa palavra, né? Muito forte, né? O significado de transladação, né? O significado, né? É transferir, passar de um lugar para outro. É a responsabilidade. Transladação, olha só. Não é? Então Deus, ele foi responsável, né, irmão? Foi responsável pelo milagre, foi responsável por tudo aqui nessa terra, por ter feito a terra de tal maneira, Pai. Foi responsável pela fé. Né? Olha só que forte, né? Ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se espera, né? Prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. É que Deus está falando que os antigos alcançaram testemunho. Abraão, Salomão, rei Davi, Sara, alcançou o testemunho. Abraão, todos os apóstolos dele alcançaram. Então, se a gente somos herança, a gente vai alcançar a fé. Vamos alcançar o milagre, mas basta a gente crer. Porque quem está falando não é homens, é Deus que está falando. Deus, ele nasceu do Espírito Santo. O Espírito Santo envolveu a virgem, uma virgem que era prudente para o nascimento de Jesus. Né? Jesus não nasceu da carne, nós nascemos da carne, nascemos do pecado do nosso pai e nossa mãe, né? A gente nasceu do fruto de Adão e Eva, do pecado de Adão e Eva, né? E Jesus nasceu do Espírito, ele teve o privilégio de nascer do Espírito. Ele foi tentado 40 noites, 40 dias no deserto. A gente é tentado e a gente não consegue, né? Sair da tentação. Mas Deus está falando aqui das promessas. A gente tem que crer que quem fala não é o homem, é o Espírito. Ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se espera, prova das coisas que não se vê, né? A gente serve um Deus que a gente não vê. O Deus da Igreja Católica, o pessoal vê ele
vê a estalta dele. Mas o Deus que a gente serve não. Deus é um Deus verdadeiro. É um Deus vivo, não é um Deus de pedra, não é um Deus morto. É um Deus vivo. E a gente vê através do ouvir, através do falar, através da pregação, através da fé. Porque se todos os apóstolos aqui tiveram fé, Abraão, Salomão, rei Davi, né, Enoque, todos eles tiveram fé. Então o justo vai pela fé. Nós temos que pedir uma fé sobrenatural. Hoje estou vivendo pela fé, irmão. Eu, Taiguara Pereira do Santo, eu vivo pela fé. Há uns anos atrás, eu fui pedir conta de uma empresa que eu trabalhava muito bem. Eu pedi conta, pedi para a empresa me mandar embora. Eu fui para a Bahia, eu e as crianças, eu, Sara Vitória e Taiguara Júnior. Chegou lá e Deus sabe o que faz. Ganhei o meu irmão para Jesus. E aí voltei para cá, só com a sacola de roupa. Parei na frente da igreja católica, tinha um porteiro lá. E eu pedi para deixar a sacola lá. E fui atrás de casa. Eu falei, Senhor, eu preciso alugar uma casa urgentemente com 3 mil reais no bolso. E aí aluguei a casa. Depois o dinheiro acabou, eu tive que fazer um bico. E fiz uma campanha dentro do monte lá no Caíque, aqui de São José dos Campos. E dessa campanha Deus foi me abençoando. Eu entrei numa empresa, depois entrei nessa empresa que eu estou agora. E Deus está me abençoando mais e mais. Porque o justo vai pela fé. Eu estou criando meus filhos pela fé. 5 anos que eu estou de separação, né? Que o inimigo tirou a minha esposa de mim. E até hoje eu estou vivendo pela fé, esperando em Deus. Já tive situação de casar de novo, mas Deus falou, eu não estou nesse negócio aí não. E até hoje eu estou vivendo pela fé, irmão. Eu tenho meu emprego pela fé, minha família é tudo da Bahia, só está eu e meus filhos aqui, eu vivo pela fé. Então, eu vivo a fé de Abraão, eu tenho fé que se for da vontade de Deus, Deus vai trazer o que é meu de volta, que o diabo tirou, ele vai devolver. Ele vai devolver, mas é tudo a vontade de Deus, o justo vai pela fé. Então, se você quer que as promessas venham se cumprir, viva pela fé. Eu deixo essa palavra para os irmãos, que Deus abençoe cada um irmão que me ouvir a palavra, né? Que a palavra de Deus é um elo que nos une até a Deus. Que Deus abençoe cada um abundantemente. Quem está falando é o ministro Taiguara, o ministro de louvor Taiguara. Deus abençoe cada um. Que toda ferramenta preparada contra aquela pessoa que ouvir esse vídeo não prosperará. Que toda língua que se levantar contra ti, que o Senhor dos Exércitos a condenará. Porque você tem que crer que você é a herança do Senhor. Que Deus fala que ai daquele que mexa na mina dos olhos dele. Deus está com olhos ali vendo o que está acontecendo na terra. A gente consegue esconder o problema para as pessoas. Para Deus a gente não consegue esconder nada. Aquele que tiver errado, aquele que desejar vai pagar o preço. A espada vai entrar na vida dele. Eu entrego todos que estiver ouvindo esse vídeo ao Senhor Deus Todo-Poderoso de Israel. Amém?